Enquete rápida com vocês. Qual é o suplemento mais anabólico de todos? Ou seja, qual é ali a substância que a gente vai usar que vai transformar isso nisso? Brincadeiras à parte, galera. Gente, quando a gente fala de anabolismo, a gente está falando de crescimento. Hoje em dia é muito comum relacionar o anabolismo ao anabolismo muscular, o crescimento da massa muscular, a hipertrofia muscular, certo? Bom, mas se você for no frigir da palavra ali, se você for falar, né, só sobre a palavra anabolismo, ela não se refere exclusivamente aos músculos. Então existe, por exemplo, o anabolismo do glicogênio. Então se a pessoa ela vai depleta o glicogênio, ela consome o carboidrato, de volta vai liberar a insulina e vai ocorrer ali, né, o anabolismo, o crescimento novamente daquele tecido, do glicogênio. E por aí vai com outros tecidos. Mas ok, vamos levar em consideração que estamos nos referindo ao crescimento muscular. O que acontece, galera? O crescimento da massa muscular, a hipertrofia, ela é uma resposta crônica a um grupo, né, a um conjunto de fatores. Ninguém ganha massa muscular por conta de uma alteração, de uma coisa só, de um suplemento, de um alimento ou mesmo de uma estratégia nutricional. As pessoas ganham massa muscular porque elas estão com treinamento adequado para isso, com sono recuperador e suficiente, com equilíbrio endócrino, com alimentação adequada. Então todo esse conjunto feito diariamente, aí sim você pode levar, né, você cria a necessidade e ao mesmo tempo você cria o ambiente favorável para o crescimento muscular, para a hipertrofia. Se a gente for pensar nesse aspecto, na minha visão, aí é a minha opinião, João Paulo Mendes, existe sim um suplemento que é mais anabólico do que os outros, que é a creatina. O que acontece? Se a gente trouxer esse mesmo conceito que eu estou falando, que eu estou trazendo sobre ambiente anabólico, o que é um ambiente anabólico? É você ter o motivo, né, para que aconteça, você dá, né, criar, né, dar ali os substratos necessários para que aconteça aquela síntese, aquele processo, né? Então você deixar tudo preparado para aquilo. E aí, para o corpo humano, a gente está falando do treino adequado e intenso, do sono adequado, da regulação hormonal, né, dos nutrientes necessários para o processo, e isso ser feito de forma recorrente. Só que se nós levarmos esse mesmo conceito para um nível mais microscópico, ou seja, para a célula, a creatina ela é capaz de tornar o ambiente celular, o ambiente da célula muscular, altamente anabólico. Creatina, gente, quando ela chega, né, você usa a creatina, você vai absorver lá no intestino e tal, ela chega no seu músculo. Toda vez que ela vai ser absorvida, ela passa por um transportador, né, o transportador de creatina, que ele funciona num sistema de cotransporte com sódio, ok? Então, quando a creatina entra na célula muscular, ela puxa sódio para dentro da célula. Se puxa sódio, puxa água. Para onde o sódio vai, a água vai atrás, já diria o ditado. E aí o que vai acontecer? A célula, que era de um determinado tamanho e que entrou muita água, ela fica mais túrgida, né? Mais esticada, aquela água cria uma pressão ali dentro. Só essa pressão já é uma sinalização suficiente que diz para a célula, olha, você precisa aumentar o seu tamanho, porque senão vai acabar rompendo e essa célula começa a se organizar ali para tentar aumentar o tamanho da membrana e se tornar uma célula maior, hipertrofia. Mas não para por aí. A própria creatina, dentro do ambiente celular, né, dentro do ambiente da célula muscular, ela desencadeia uma série de modificações biomoleculares. Ela ativa o mTOR, né, que é um sinalizador importante, que leva ao aumento da síntese proteica. Ela aumenta a translocação dos glúteos, GLUT1 e GLUT4, aumentando a captação de glicose, aumentando a captação de aminoácidos. Essas modificações todas também são capazes de levar a um aumento da sensibilidade daquela célula, daquele tecido, aos hormônios anabólicos, a testosterona e os seus derivados. Então veja que eu tenho estímulo de mTOR, aliás, ainda tem mais um fator antes disso, um parêntese importante. Creatina aumenta a força, aumenta a disponibilidade energética, o que pode aumentar a força. Se eu aumento a disponibilidade energética e eu treino com maior intensidade, eu tenho um motivo.
para a hipertrofia. O treino é o motivo, tá? O treino cria a necessidade da hipertrofia. Eu tenho, né, um ambiente favorável com mais energia e nutrientes, porque eu estou aumentando a captação de glicose e eu estou aumentando a captação de aminoácidos. E eu tenho mão de obra para essa síntese. Eu tenho atividade de mTOR aumentada e eu tenho aumento da sensibilidade aos hormônios anabólicos. Por isso é que a creatina, ela desenvolve um ambiente celular muito propício ao anabolismo, tá? E é isso que a gente tem que fazer no nível microscópico e no nível macroscópico, se você quer uma hipertrofia eficiente. Então tá aí, o suplemento mais anabólico do mundo, ao meu ver, é a creatina.